Vamos ver então, o mangaka de Gantz é maluco e genial. Vamos ver o que ele tem pra dizer sobre Hiroya Oko, né? Que é o gênio, né? O gênio Hiroya Oko. Não discordo que é não concordo que é maluco, inclusive. Mas só os loucos sabem, né? Como diria o nosso amigo Chorão, né? De fato, de fato. Então... Oi, tudo bom? Eu sou o Link e eu tenho um canal de animes e... eu sei que eu fiquei mais 1 mês e meio sem postar esse link é o que tem um vídeo maravilhoso que é o Porquê os personagens de Boku no Hero não usam armas. vídeo nesse canal aqui, gente, Não mas usam arma? calma, eu tava de férias, tá? Agora eu voltei de verdade e agora vai ter vídeo nesse canal aqui, tá bom? Você já ouviu falar de Gantz? Inuyashiki ou Giganto? Não? Então, bom, vem comigo, porque hoje é dia de... Olha, meteu o Inuyashiki, né? Sabe alguma coisinha ou outra, tá? E Giganto também. falar sobre algumas das obras Sabe um pouquinho, de um dos tá? meus mangakas favoritos, Hiroya Oko. Vamos, né? Eu vou além, tá, Linkzinho? Um dos nosso, tá? Nosso mangaka favorito. Tá? Vamos nessa. Ao longo dos anos, a maioria do público que acompanha animes e mangás se acostumou bastante... Mangakas que a gente precisa... Que a gente canonizou aqui, né? Como os essenciais do VS. É o meu favorito de longe. Sério? cair em histórias bem parecidas e com temas bem parecidos, né? Na real, é uma coisa bem comum que você assista, por exemplo, vários Battle Shonens ou vários animes de romance, por exemplo, que tenham uma proposta parecida, uma história parecida e até plots parecidos às vezes. Quem aí nunca viu um anime onde o protagonista tem o poder selado de um demônio dentro dele? Ou aquele famoso romance clichê que tem um episódio na praia e tal? Assim como qualquer pessoa que assiste anime, eu com certeza já caí nessa fórmula. E é justamente por isso que desde o início eu amo muito as obras desse cara aqui, Hiroya Oko. Oko é um dos meus mangakas favoritos, por várias razões. A primeira obra que eu li desse cara aqui foi Gantz, um mangá que foi lançado há bastante tempo atrás e que também teve um anime, por sinal. Não é um Sakayasu, né? Mas ele é muito bom mesmo. É uma bosta o anime, então vamos só fingir que não existe. Verdade. Mas enfim, como criador de histórias, né? Assim como vários e vários mangakas, o Oko tem algumas manias que ele costuma aplicar em todas as histórias deles, sendo a primeira delas uma proposta absurdamente maluca, que chama a atenção por si só e por ser meio estranha e tal. E a princípio foi isso que chamou a minha atenção pra Gantz. Não sei como dizer isso exatamente. O protagonista era realmente um adolescente, né? Pô, essa música tá me incomodando um tico, viu? Tá um pouco. Fala. Mas isso de fato é uma coisa que ninguém consegue tirar do Oko, assim. Todas as ideias de história... Não só o Gantz. Mas todas as ideias de histórias dele são excelentes. Sim, você tá dizendo do... Ai, caralho, me fugiu a palavra? Caralho. Tem a palavra específica. Conceito, isso. Nada fora do comum e tal, mas o primeiro episódio era maluco, cara, e apresentava algo muito legal. O protagonista morria logo no começo da história porque ele tinha sido atropelado por um metrô. Entre Kurumada e Oko, eu fico com o autor que não odeia mulheres. O Oko, então. Exatamente. Cheia de gente que morreu. Entre essas... Ninguém mais ama as mulheres do que o Oko, falo com tranquilidade. Pessoas, tinha várias pessoas babacas que foram mortos, criminosos, tinha até abusadores ali no meio e tal. E a parada dessa sala é que tinha uma bola preta gigante, que era tipo uma entidade, que deu pra eles equipamentos e enviou eles pra planetas diferentes, onde eles tinham a missão de matar várias criaturas. E tipo, quanto mais eles matassem, mais pontos eles conseguiam e tal. E no final de tudo, quem conseguisse mais pontos ia conseguir voltar a vida, tipo, reviver e ter uma segunda chance. E vamos combinar que, pra um adolescente que só tinha visto mangá de porrada até agora, Gantz era genial. Era, tipo, a coisa mais revolucionária do mundo e tal. E as outras obras dele também seguem ideias parecidas. A minha favorita até hoje, por exemplo, é Inuyashiki, que é simplesmente a história de um velho, tipo, um cara de 50 e poucos anos que parece muito mais velho porque a vida dele foi ruim, a família dele é ruim com ele tem uma vida bosta e tal, ele acha que a vida dele inteira foi em vão, e logo no primeiro episódio o cara é atropelado por uma nave espacial. Ele e um adolescente lá e tal, e essa nave tenta trazer eles de volta à vida como robôs. Vendo que ele recebeu uma segunda chance, esse senhor vai tentar então encontrar uma nova razão pra viver, assim como o adolescente, já que agora eles não são mais teoricamente seres humanos e tal. É um bagulho extremamente profundo e uma das histórias mais tristes que eu já vi até hoje, cara. Matheus, você consegue, você que é um cara conhecido aí na sétima arte, quando você pensa em Gantz, você consegue, sei lá, falar uns 2, 3 filmes aí que você acha que tem uma referência aí? Não, Gigantes? Você pensa assim, porra, o Oko talvez tenha pensado aí em alguma... Não precisa estar certo, tá? Só, tipo, que você consiga puxar assim de... A única
coisa que eu consigo puxar mesmo é Battle Royale. Tá. De resto, nunca parei pra pensar. Então eu não sei, assim. Mas... Momentos específicos de Gantz, talvez ele O Gantz... puxe de um lugar ou outro. O Gantz... Ele meio que saiu junto com o Battle Royale, né? Tem essa questão. Porque o Gantz era de 2000. E o Battle Royale, o mangá, é de 2000 também. Agora assim, o mangá, sim. O livro... Ele saiu no mesmo ano do filme e do mangá. Tem duas coisas aqui que eu acho... É que assim, aí, né... Eu lembro sempre de duas coisas, tá? Predador. Tá. Primeiro, Predador. Porque tem essa questão, né? Dele ficar... Sempre tem que estar caçando alguma coisa. E tem as habilidades e tal. E Golgo 13. Não sei se você já parou... Já leu o Golgo 13. Eu nunca li Golgo. Que também é uma questão... É um assassino de aluguel, tá ligado? E no final das contas, o Gantz ele é uma história de assassino de aluguel. Só que, né? Com uma proporção grande, mas ele sempre tem a missão de matar alguma coisa, né? Só que, ao invés deles receberem um pagamento, eles recebem pontos. Muito obrigado, Daniel, pela raid. Tá obrigado. É que o Gantz, ele tem o sci-fi, o hard sci-fi dele, né? Eu acho que o hard sci-fi é Blade Runner, total. Se eu tivesse que chutar, eu diria que o Oco, ele gosta muito do Paul Verhoeven. Do Robocop, Starship Troopers, essas coisas. Também concordo. Principalmente em linguagem, né? Em questão da sensibilidade dele. Sim. Cara, o Oco é um cara que, sem meme, ele tem umas ideias muito boas, velho. Muito boas mesmo. E até algumas execuções muito boas. Em alguns momentos até algumas execuções são muito boas. Aquele arco lá dos samurais... Não, é dos samurais? É dos samurais que no final tem aquele monstro com um monte de espada. É isso, né? Que tem os samurais na porta, antes deles entrarem lá no lugar, que morre todo mundo, né? Nesse arco, inclusive, né? Sobra, sei lá, ele. E mais... Ah, sim. É o do templo, né? Do Buda. É do templo, isso. Cara, eu acho esse arco bom real. Eu gosto dele e acho divertidíssimo esse arco. Tipo, tá acontecendo uma porrada de coisa, eles lutam, eles tem porrada e acontece coisa pra caralho. O arco de Osaka eu também acho divertido pra caralho. O problema é... Pelo menos pra mim, no Gantz, assim, é o arco final todo, que é uma bosta. Né? Porque ele pensou assim, ele fez um semestre... Enquanto ele tava fazendo mangá, ele tava fazendo um semestre de filosofia, ele achou que, né? Ele tinha se tornado um gênio. E... aquele arco do dinossauro que tem ali no meio também é meio duro. Os vampiros, eles são esquecidos, né? Eles são deixados de lado. Vocês têm cast dessa trilogia? Temos 2 programas de Gantz, um de Inuyashiki e um do Gigant que a gente fez recentemente. Sim, inclusive o Gantz é gigantesco, tem 2 partes. A maior, né, a questão disso é que o filme do Gantz Zero, que eles só realmente recortam o arco de Osaka e fazem um filme, é um filme muito legal. Pô, muito bom. Aquele mecha é a mais, né? É um bom filme, divertido. Mas tipo, a questão é que, né, o Oco, ele é tão excessivo em tudo que ele faz, que chega uma hora que só cai, só quebra mesmo, né? Ele é um homem intenso. Ele é muito intenso. Mas assim, tipo, o Gantz, eu lembro que ele tem muito arco ruim, mas, por exemplo, tem uma parte, logo depois disso que você mencionou, que fica só o Kurono, né, que é o Kurono sozinho tendo que matar os bichos. Porra, é bom esse arco. Essa é uma parte muito boa. Essa é uma parte muito boa. Esse arco é bom, é verdade. Esse arco é bom mesmo.
O problema do Gantz é sempre quando ele não tá fazendo missão, né? Quando ele não tá fazendo missão, que aí é o Kurono transando daquele jeito idiota com aquela menina lá que é usada só pra ele comer ela. Aí começa a acontecer um monte... aí é o cara de blackface matando todo mundo na rua. É sempre entre arcos de ação que as merdas acontecem. Uhum. Ou Página então, dupla se a de gente for pegar a boquete, última então, obra que o essas Oco coisas fez, que a gente pra tem mim que a capturar, mais né? maluca de todas, Giganto, que é a proposta mais nada a ver que eu já vi na minha vida. O protagonista é um moleque de 16 anos que ele conhece uma... Mais nada a ver que você viu na sua vida? Você conhece Lin Okamoto? atriz de filmes adultos mais 18. E ele era fã dessa atriz. Ele vira amigo dela, da atriz, por sinal. E essa atriz, por sinal, ela encontra mais pra frente um relógio de um cara que veio do futuro. E esse relógio... Não, assim, não é que porque ele tem 15 anos. Eu falei brincando no Lin Okamoto, é porque... Se você consome entre muitas aspas, o padrão Battle Shonen, que tá rolando sempre, os animes hypados da temporada, você bate com o Oco e realmente é um choque considerável. Porque a forma que ele faz é muito diferente, tá ligado? Então, eu concordo. Só que nós aqui, né, os cocas, a gente já foi pro caralho. Nossa cérebro já foi pro caralho e a gente já, né, já consumiu outras coisas. Então... fica parecendo brincadeira de criança, mas não é porque... ele consegue... O Oco, ele dá esse efeito mesmo, né? De que ele é, tipo... As histórias dele são muito malucas, muito lado B, lado ele é C, subversivo, sabe? né? E fazer ela voar e ficar gigante. E na mesma época que isso acontece, surge um site na internet, que é tipo um site sobrenatural, que toda semana tem uma enquete de votações que aparece no site pra você decidir o que vai acontecer na próxima semana no Japão. Tipo, 4 opções: vai chover merda em Tóquio, ou então todos os senhores de 60 anos vão morrer, ou então vai vazar um vídeo do presidente fazendo tal coisa, etc. As pessoas, obviamente por serem terríveis, vão votando nas piores opções e o caos começa no mundo. E aí nessa parte do site eu consigo dizer que o Oco ele se inspirou em Black Mirror, né? Tentar salvar o mundo do que quer que sejam os donos desse site e tal. Isso foram 3 sinopses, mano. Olha o nível de droga que esse cara usa. Eu também sempre amei muito os detalhes estéticos das obras do Hiroya Oku. Ah, Bruna, mas fica tranquila. Elfen Lied é a coisa mais tranquila do Lin Okamoto. Cara, principalmente na questão de criaturas e tal. Toda obra que esse cara faz tem criaturas. E uma coisa engraçada é que ele sempre usa uma tática de CGI, de criaturas 3D nos mangás dele. Depois do grande hate do CGI de anime, vem aí o famoso CGI de mangá. Mas falando sério mesmo, as criaturas que são feitas em Gantz, por exemplo, com software 3D e tal, nossa, isso dá uma profundidade maneira, cara, e um ar maneiro pras criaturas. É simplesmente uma técnica legal, que as obras dele são uma grande referência pra isso. Acho que um ponto pra mim que é até superior até às propostas que são muito malucas e tal das histórias do Oku é o realismo da sociedade que ele trata nas histórias dele. Eu acho que vocês devem ter percebido, pelo menos... Sim, Matheus, sim, é o realismo. Sim, é o realismo. Você não tem como refutar esse argumento, é o argumento mais forte em relação ao Oku. É o realismo. Não tenho. O realismo especificamente da sociedade. Exatamente. De sinopse das assim, quase passei vergonha aqui. Exatamente. Que eu trouxe e tal, que nenhuma das obras do Oku é leve. Pelo contrário, na verdade, né? Todas elas são extremamente pesadas. É seinen, né? É seinen. Tratam de temas pesados. Gantz, por exemplo, como eu falei pra vocês, é um jogo de sobrevivência, onde quem matar mais sobrevive. Tem pessoas ali que são ruins, cara, tipo mortos por abuso, cometeram crimes absurdos. Não quero ser chato não, mas Gantz não é quem mata mais não, tá? Sem querer ser chato, mas Gantz nunca foi sobre quem mata mais. Mas vamos lá. Pessoas que se consideram boas e até o próprio protagonista é insuportável no final, cara. Os personagens principais de Gantz, eles não são gostáveis no início. E isso é interessante. Você vê pessoas ruins passando por diversas e diversas situações, até onde eles são capazes de ir por um objetivo, até onde eles são capazes de ir sem se arrepender. O que seria a bondade humana, entre vários outros... Nunca vi Gantz, pretendo continuar assim. Cara, eu acho um preconceito bobo, porque Gantz tem muita coisa legal, sem zoeira. Ele tem problema pra caralho, mas ele tem muita coisa legal também. Temas. Eu gosto desse papo dele, que é o papo de... Porra, é muito forte o velhinho do Gantz. É o papo do... Não, é um anime que trata da psique humana. É como se nenhum outro fosse. A gente tava vendo um anime muito forte da psique humana,
que era o anime do cara que tem a irmã mais forte. Muito forte, psique humana ali. Sim. Porra. Forma ultra filosófica, cara. Ele cita figuras históricas de uma forma bizarra também, e é realmente uma das melhores coisas que eu já li, com certeza, cara. E no Yashiki, por exemplo... Não. Vê que esse negócio de desligar o cérebro não, Shin. Porra, aí vocês me fodem, velho. O anime é pura filosofia e você vai querer desligar o cérebro pra se divertir? Aí você vai ler um Fairy Tail, porra. Não vai ler Gantz. Não tem como. Aí você se perdeu. É a mesma coisa. É uma história sobre o sentido da vida, cara. O sentido que aquele senhor, que é o protagonista da história, vai Sócrates dar pra decidiu se aposentar depois que leu Gantz? recebeu uma Não. segunda chance. O Afinal, Sócrates, achava ele que a vida aparece era uma no bosta. Gigant. Vocês estão confundindo as coisas. Ou era Aristóteles? Um deles era Platão, isso eu tenho certeza. É Sócrates e Platão, né? Eu acho que era. E que nada mais tinha sentido, porque tudo que ele tentou falhou, mas depois de ter morrido e recebido uma segunda chance, agora ele tinha um vigor maior. Enquanto que aquele adolescente, que foi morto também e voltou sem sentimentos, e agora faria de tudo pra sentir alguma coisa e tal. Era o Giganto, Sócrates. que é a última obra que o Goku fez, que pra mim, dessas três é a piorzinha Doutor, e tal, mas ela tem uma eu não coisa me muito engano. legal. É uma obra sobre a Meu sociedade. coração é corintiano. Porra. Eu não sei, Matheus, se tá certo ou se tá errado o que eu vou dizer aqui. Mas você usar a pronúncia errada do japonês pro nome do mangá que tá em inglês... É um pouco sem sentido, sim. Tá, beleza. Então, já me sinto melhor agora. Sociedade humana, sobre como pessoas agem e principalmente sobre internet. Todas as obras do Oku, geralmente, né, usam a internet como uma coisa muito presente, principalmente Ou em se usam. Inuyashiki e Giganto, onde já existem redes sociais, já existe Twitter, já existe YouTube, Twitch e tal, e você frequentemente vê isso sendo utilizado, cara. Quando acontece alguma coisa absurda em Giganto ou em Inuyashiki, por exemplo, os personagens vão pro Twitter, eles vão dar uma olhada no que as pessoas estão falando, o nome de protagonista sobe pro Trending Topics, igual quando um youtuber tá sendo cancelado. E tem protagonistas que são cancelados mesmo. Muita realidade. Como eu falei É pra maluquice vocês, isso aqui. a protagonista de Giganto, né, a mulher que é a protagonista e tal, ela... Porra, a realidade aqui, ela grita. Se você não escuta, só se você for surdo. Até se você for surdo, você sente a vibração da realidade aqui. é uma atriz de filmes adultos. Então, como as pessoas vão reagir depois que ela salvar o mundo pela primeira vez? Ela vira uma estrela, mas e depois que as pessoas descobrirem o passado dela e que antes ela era uma atriz pornô? Como as pessoas vão reagir? E como elas vão reagir mais pra frente, quando descobrirem que ela tá namorando com um cara de 16 anos? Existe toda aquela tensão muito engraçada a respeito das pessoas de repente começarem porque o jeito que eles reagem é tipo, nada. Nenhuma dessas duas coisas chega a ser um ponto relevante na obra. Quando ela faz 16 anos é mais uma questão do drama pessoal deles terem que separar do que impacto na vida dela mesmo. Sim. Amar ela vira capa de tudo, ser chamada pra vários podcasts. As garotas do mangá começam a cortar o cabelo igual ela, e depois de um tempo isso passa e as pessoas começam a detestar ela, e depois começam... Pô, calma aí, eu já esqueci o título do vídeo. amar Tá, ela ele tá de contando novo. a história e No falando, Oku nossa, olha apenas como você é trata maluco. polêmicas a respeito do anonimato e como as pessoas são babacas por conta do anonimato. No próprio Inuyashiki, por exemplo, onde pessoas inocentes se machucam, coisas acontecem com pessoas que não têm culpa de nada, e mesmo assim as pessoas no Twitter acham engraçado. Ele nunca mostra os melhores lados dos seres humanos ou das redes sociais. Ele sempre trabalha com o pior lado. Isso deixa as obras dele muito impactantes. Existe uma cena em Inuyashiki que eu nunca vou conseguir me esquecer, cara. Que é uma cena a respeito do personagem do Hiro, banheiro? né? Que eu tinha falado pra vocês, que é o famoso vilãozinho da série. O Hiro, na história de Inuyashiki, ele é um psicopata. Ele é um criminoso. E quando as pessoas descobrem... Inclusive, esse negócio do Hiro matar desse jeito eu acho muito da hora. Muito da Dele hora. matar fazendo... Do Bang Bang. Acho muito legal. 22. Acho muito da hora. Conceitualmente, eu acho muito legal. isso, né? Quando isso vaza pro público e tal, e ele é datado como um serial killer de verdade, a mãe dele... Makima copiou... Ah, mas o... Porra, eu não sei vocês, mas uma das referências do Fujima claramente é o Oku. que acreditava que tinha criado um rapaz bom, um rapaz íntegro e tal, a mãe dele... Ou por isso que ele é um cara que fez sucesso. Porque ele tá se alimentando dos mestres, né? Ele sofre muito, cara, a respeito disso. Ela sofre tanto com isso
que ela parte dessa pra melhor. E o que acontece depois disso? As pessoas no Twitter comemoram, fazem memes, xingam a mulher, xingam ela, mesmo que ela fosse uma pessoa inocente, fazem piadas com a cara dela, chamam ela de gorda e por aí vai. Em todas as histórias do Oco, esse é o nível de realismo com o qual é tratado a história. Eu acho que eu já vi muitas coisas pra mim que são realmente interessantes e tal, universos muito bem feitos, mas eu adoro, cara, como o Oco sempre trata essa ideia a respeito dele. Como a gente tem um universo que é muito bem montado e um mundo que também é muito bem realista, nós conseguimos ter reações realistas a respeito das pessoas. Não faz sentido nenhum o que você falou agora? Não faz. Tipo, eu entendo a noção de que, nossa, ele tá trabalhando com o Twitter e ele tá trabalhando com essa questão de você ter o vilão da semana e todo mundo cair matando em cima dele. Mas assim, isso não é exatamente um realismo. Até porque o Oco, ele, em todas as representações de internet dele, ele mostra a internet como vilão, o buraco do inferno que se abriu e que todos nós temos acesso, né? Tipo, absurdo de maniqueísta a maneira como ele vê as pessoas na internet. Inclusive, um caminho fácil, né? Você dizer assim, nossa, ele é muito realista porque ele traz imagens muito fortes da realidade, né? E aí, se você... Pô, é um caminho muito... que você pode se perder muito fácil. Porque, tem coisas muito fortes da realidade, como o Twitter e tal. Então, eu exagero muito, eu puxo, porque ele puxa muito a corda das coisas que acontecem. E... aí você fala, não, é exatamente isso aqui mesmo, porque ele evocou coisas que são da realidade pra você, sabe? Então, tipo, ele usa... Porra, tem muito que ele usa o Chu-chan lá, que é tipo um negócio que... como se fosse um negócio que todo mundo usasse, né? E é um nicho do nicho no nicho, onde estão as piores pessoas do mundo, tá ligado? E diz que, não, olha só, existem essas pessoas são muito ruins e tal. E o mundo é muito ruim porque essas pessoas existem. Sabe? Sim. E... isso é muito real? Mano... então, eu não entendo muito bem essa perspectiva de que, tipo, porque ele mostra a maldade é realista, sabe? Não é uma coisa que faz muito... o Bug e o palhaço também é muito mal no início lá. Nem por isso ele é muito realista, né? Então, tipo... acho eu você se perder nas imagens que estão sendo evocadas e dizer que tem uma realidade muito forte ali. Quando é mais uma visão pessimista da realidade do que a realidade em si, né? Sim. Se ele é um cara muito pessimista em relação à sociedade. Concordo plenamente. Agora falar, não, ele traz a realidade. Se for nesse caso, um Death Note também traz a realidade. Exatamente. A diferença do Oco é que ele usa alien ao invés de demônio, mas... Então, esse aqui é uma questão, né? Então... e ele vai chegar em resoluções, inclusive, que são, né? Bem questionáveis, tipo no Yashiki, né? Sim. O moleque que assassinou um monte de gente tem uma redenção da forma que ele tem. Porque ele porque ele conheceu alguém que ele gostou e aí agora ele tem uma solução para o mundo, mas ele não paga pelo que ele fez. Ele tem a redenção dele. Então tem várias questões ali do Oco que... principalmente questões mais morais que são meio questionáveis. Então, sei lá. E não é exatamente, mas continuando, não é exatamente a questão de realidade, né? Porque é uma obra que quer mostrar um recorte da visão do autor sobre a realidade, não é a realidade em si. Aí a gente vai entrar na maluquice, né? Porque o que é realidade, né? Mas enfim. Quando coisas bizarras acontecem. O próprio site que aparece em Giganto é uma boa resposta pra isso. Você tem um site que ele tem lá a opção, tipo, ter um terremoto no Japão que vai matar 100 mil pessoas. Sim. E os seres humanos sabem que se eles votarem naquela opção, esse terremoto vai acontecer. E mesmo assim as pessoas votam, porque elas querem ver o caos acontecendo. Nas histórias do Hiroya Oku, o mundo é como se fosse um personagem. Ele faz parte da história e às vezes influencia mais as atitudes dos personagens do que tudo. Muitas vezes um personagem toma decisões ruins por pressão social, por pressão da internet ou pressão do Twitter. Coisa que...
Pô, mas Naruto faz isso também, cara. Só não tem Twitter lá no mundo do Naruto. O mundo vai reger o que os personagens vão fazer, cara. Desculpa, não faz sentido o que você tá falando. Pra querer defender que é muito real por causa disso, sabe? Que, ironicamente, a gente só vê acontecendo na vida real. Não é geralmente tão tratado assim em histórias e simplesmente acho um ponto incrível. E pra mim, é uma das razões pelas quais o Oco é um dos meus mangakas favoritos. Mas enfim, jovens, bom, eu acho que é isso, né? Queria lembrar pra vocês, antes de terminar o vídeo aqui, que eu tô fazendo um mangá de terror e de mistério chamado de Paradigma. Opa! Tem tudo aí na descrição, Aí, caso ó. você queira dar uma olhada. Aí no link no card, ou então aí no link na descrição. É tudo de graça, então não esquece de passar lá, por favor, que esse mês a gente fez 2, 3 capítulos novos lá e tal, tá tudo muito bonito. E Olha aí, eu fico ó. muito feliz que o mangá tá crescendo bastante e que a maioria do pessoal tá gostando bastante. Então, não esquece de passar lá depois, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Tá aí, né? Então, Deixa pode falar. Não, só vou ver aqui o mangá dele. Ah, sim. Então, é isso. O vídeo do nosso querido Linkzinho sobre Hiroya Oku. Senti falta, hein? De entrar na filosofia, que é a realidade, o que ele trata. Cadê a filosofia? Aqui que tá a maluquice. A maluquice é a filosofia, ele não falou da filosofia, que é a coisa mais de maluco que tem, né? Mas, enfim, tá aí, né?